Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Voxcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, a assembleia, tanto condominial quanto também assembleias do sindicato. Estamos com duas autoridades aqui para conversarmos melhor sobre isso. E dentro desse bate-papo nós vamos entender o papel crucial da comunicação para que de fato eles tenham uma assembleia com resultados concretos. Para isso, eu quero que os nossos convidados se apresentem para a gente. Ney, se apresenta para o pessoal que está em casa. Boa noite a todos, eu sou o Ney Custódio, sou vice-presidente do Sindispan, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Carlos. E você, Carlos? Olá, sou Carlos Lazarim, advogado da área condominial com mais de 10 anos de experiência e hoje estou como sócio da Carpati Advogados, o maior escritório do Brasil na área condominial. E vocês vivenciam muito esse universo das assembleias. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, de fato, o que é uma assembleia, Ney? Olha, uma assembleia é um momento onde uma determinada categoria, seja de um sindicato, pode ser de uma associação, onde as pessoas envolvidas elas vão poder tomar decisões talvez para o resto da sua vida, decisões que impactam na vida de todos os envolvidos dentro dessa categoria. Seja no sindicato, numa associação, a pessoa ela pode levar um problema e a decisão que será tomada nesse problema, ou se não uma solução. A decisão para essa solução, para o investimento, ela é tomada dentro da Assembleia através das pessoas que estão participando e que vão responder por todo o conjunto envolvido. Depois não adianta eu reclamar da decisão se eu não estava lá para participar, Exato, não é, Carlos? Como exato. que funciona nos condomínios? Os condomínios é bem semelhante, acho que a assembleia é um conceito bem que se encaixa em qualquer situação, mas é a decisão coletiva. Então, o que ficar decidido na Assembleia vincula não só o pessoal que participa, mas os que não participaram também. Exato. Então, por isso da importância dessa participação ativa, porque é na Assembleia, né, Ney, que acontecem discussões, algumas dúvidas são esclarecidas, até com mais detalhe, às vezes, essas dúvidas. Sim. E ali é proferida uma aprovação ou uma reprovação de determinado assunto. Muito bom. E uma pessoa pode fazer uma diferença muito grande. É isso que eu ia falar. Porque às vezes a pessoa fala, mas não vai mudar nada eu estando lá ou não. Já tem um grupo que tem opinião formada, sempre vai. Explica, fala um pouco mais para que as pessoas possam desfazer essa crença limitante. Que, não vai fazer diferença mais uma pessoa. Faz a diferença porque é o voto da maioria. A maioria decide. Então, se tiver 11 pessoas... 5 pessoas votarem de uma forma e 6 da outra forma, os 6 vai definir por toda uma população. Se estiver envolvido no sindicato, por exemplo, são 5.500 servidores. Sim. Então, numa assembleia, o povo que estiver dentro dessa assembleia, os trabalhadores que estiverem lá, que vão definir por toda essa categoria. Não importa se seja um reajuste, se seja uma jornada de trabalho, uma mudança de jornada, é definido ali dentro. Então, é importante que todas as pessoas participem para depois não sentir assim, se eu tivesse ido, eu poderia ter mudado, porque a pessoa tem voz também, né, dentro de uma assembleia, a pessoa pode falar. Lógico, expor a sua opinião, expor a sua ideia, contrapor a ideia que está sendo colocada, que muitas vezes, no caso do condomínio, é o síndico que leva, um quarto dos moradores que leva determinada matéria, às vezes aquela matéria pode ter um viés diferente, às vezes a cor da fachada. Pô, não gostei dessa cor, desse portão, dessa tinta. Pois é, foi na assembleia, foi deliberado, lá foi aprovado, existiu um projeto. Ou não gostei do aumento do condomínio, ou a cobrança de determinado valor, mas é nesses momentos que são discutidos os detalhes esmiuçados. Às vezes, depois que tomou a decisão, é um breve resumo. Sim. É uma síntese do que foi discutido. E a pessoa não tem dimensão do que foi uma assembleia, dimensão que foi discutida e a profundidade. Aí a gente ouve em grupos, né, de WhatsApp, pô, olha que absurdo isso, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala, pô, que absurdo, subiu o condomínio, mas não fazem nada. Não, peraí, tá fazendo muita coisa. Olha essa taxa, olha isso. Mas, pô, você participou? E isso é um ponto muito importante vocês trazerem, porque para reclamar tem muitos. Agora, para solucionar tem poucos. Tem poucos. E participar de uma assembleia é você buscar solucionar o problema, não é verdade? Com certeza. Não só solucionar o problema, porque também quando fala em assembleia, parece que é só para resolver
problemas. Não, Sim. é para Ou que conquistas só também. vai ter brigas e discussões. Pois e não é assim. Às vezes uma assembleia, ela é muito construtiva, as pessoas expõem as ideias, as pessoas, elas tentam convencer o porquê Sim. não fazer aquilo, ou por que fazer, por que investir, por que investir numa fotovoltaica pro Exato. condomínio, né? Então as pessoas acham que, nossa, é um investimento caro. Né? É caro, mas na Assembleia foi explicado em quanto tempo isso vai retornar, os estudos, tudo. É importante sim participar. A Assembleia, a gente fala que é o órgão máximo de deliberação, porque ali na esfera administrativa, dentro da categoria, do sindicato, do condomínio, lá é o órgão máximo. Então é a decisão suprema, é ali, porém ela pode ser questionada judicialmente caso de alguma ilegalidade na questão condominial. Mas por muitas vezes é bem difícil acontecer esse questionamento. Então a pessoa tem a oportunidade de participar de algo, uma decisão, construir às vezes a história, às vezes vai ser instalado num condomínio, uma benfeitoria que vai ficar lá por anos e anos e anos, ela ser parte daquilo. E qual é a diferença de quem conduz, quem participa e quem convoca a Assembleia? É tudo a mesma coisa ou é diferente? Eu acho que depende, né? Depende da instância. A convocação, geralmente ela é feita, no caso do sindicato, pois o Carlos fala, ela é feita pelo presidente do sindicato, pela diretoria executiva. Que alguém chegou nele falando que precisava de algo, ou ia ter algum ou porque problema. chegou, ou porque nós mesmos convocamos para discutir alguma situação. Então a gente tem que fazer uma convocação que ela seja clara, né? Elencando todos os assuntos que serão discutidos dentro dessa assembleia. Nós temos um prazo que ele é conferido por estatuto, onde fala com quanto tempo de antecedência que nós temos que convocar. Nós temos que convocar em diário oficial. Então tem toda uma parte... Toda uma burocracia. Toda uma burocracia que nós temos que cumprir para ficar bem claro. Aí é feita toda a comunicação pro servidor público, no meu caso, para que eles tenham ciência do que vai ser discutido. Algumas pessoas, antes da Assembleia, já podem até perguntar, tirar alguma dúvida, a gente sempre está à disposição para poder esclarecer o que vai ser discutido, e chega na hora, aí dentro da Assembleia, a gente pode eleger uma pessoa para conduzir. Dali as pessoas se colocam à disposição e a gente elege um presidente para conduzir, uma pessoa para fazer a ata. Então não necessariamente quem convocou é o mesmo que vai conduzir? Não. Pode acontecer dele ser eleito no momento para conduzir, mas pode ser qualquer pessoa presente ali. E como é definida essa eleição, Carlos? Nos condomínios é bem semelhante o que ocorre nas associações e no sindicato. No caso dos condomínios também quem convoca normalmente é o síndico, mas ele delega isso para a administradora, ou 1/4 dos condôminos podem também convocar uma assembleia. Aí tem também, ele falou do ato constitutivo, o estatuto. O estatuto é a regrinha básica que define, e o condomínio tem a convenção, que é as normas do condomínio, e lá tem as regrinhas também que define quando que vai ser convocado e a periodicidade mínima. Então, nos condomínios, por lei, no mínimo uma vez ao ano, tem que ter uma assembleia, que é a prestação de contas, aprovação, definição de valores, de taxa e tudo mais. Feita essa convocação pelo síndico, 1/4 dos condôminos, aí tem também o presidente da assembleia, que é o que vai conduzir a pauta, porque a assembleia ela ocorre de acordo com a pauta, então não é uma assembleia para assuntos aleatórios, é assuntos definidos em pauta, e só aqueles assuntos. E também elege-se um secretário, que é o secretário que vai redigir a ata, levar a termo as anotações. Depois todos assinam a ata, como que é? No caso do condomínio, assina o presidente da assembleia, o síndico e o secretário. E aí cada assembleia tem um presidente. Cada assembleia tem um presidente. Muito bom. E nós estamos falando que também tem a parte de tensão e tem a parte de construção. Então, poxa, queremos melhorar um condomínio, queremos melhorar a condição para os nossos servidores dentro do sindicato. Onde entra a comunicação nisso tudo? Porque vocês dois são pós-graduandos em oratória aqui na Vox2U. Em que momento vocês entenderam que a comunicação, que a oratória, ela iria ser um divisor de água para vocês dentro das assembleias, Carlos? No meu caso, a questão de gestão de conflitos. Eu acho que uma informação clara e uma abordagem precisa naquela situação,
você consegue dar um outro tom para a Assembleia. Às vezes tem ânimos um pouco exaltados, quase não acontece, né? Imagina, acho que isso é o que menos acontece. Quase não acontece. E eu, por ser uma figura de advogado, às vezes a pessoa acha, eu vi o advogado, tá aqui para causar problema ou para me repreender. Não, a gente tenta conduzir, tentar entender o que a pessoa naquele momento e acalmar os ânimos. Às vezes é uma dúvida, ou você já mata no ninho e fala, olha, seu ponto de vista, ok. Às vezes o síndico não tem um instrumento ali que é o nosso cliente. Às vezes é uma pergunta que foge um pouco do escopo. Olha, essa pergunta está fora do escopo. Porque por muitas vezes quem conduz a Assembleia é o presidente. Só que os presidentes às vezes acabam deixando a Assembleia se levar, né? Ainda leva eu. Então a gente está ali no momento para controlar a tensão e às vezes dar uma informação que não é cabida ou dar alguma informação que não é o momento para aquela discussão. Eu atuo mais nos bastidores, às vezes também. Às vezes revisando os comunicados pré-assembleias também. Então os síndicos encaminham, às vezes, a pauta, porque um erro na pauta, às vezes, a assembleia se torna inócua. Então não tem validade. Às vezes uma questão, uma reforma, mas que tipo de reforma que é? Que para condomínios envolve a questão de quórum. Então é uma obra voluptuária que envolve o grande investimento ou alguma alteração significativa no condomínio, o quórum é um pouco maior. Agora, uma obra um pouco mais simples, o quórum é um pouco menor, o quórum, a maioria é simples, 50+1. Então, é nesse ajuste da preparação do edital e durante a assembleia acalmar os ânimos mesmo. Ou esclarecer um ponto. E a comunicação trouxe para você esse ponto de equilíbrio, mais ferramentas para que você cada vez mais seja esse ponto de equilíbrio nas assembleias. E tentar, às vezes, como sou muito direto, então, eu sou meio do bate-pronto. A pessoa pergunta, você tá falando besteira. Guarda pra uma outra assembleia. Você tá falando besteira, agora eu já não faço mais isso. Falo, olha, cara, entendi o que você falou, tem que trazer a pessoa pro lado, ouvir ela e tentar, às vezes, direcionar para um caminho mais conciliatório. Muito bom. E você, Ney, como foi? No meu caso, a Vox tem muito da Assembleia, da forma que eu vou levar essa comunicação para as pessoas envolvidas. Geralmente, as nossas assembleias são em torno de 500 pessoas, então é uma assembleia com muitas opiniões divergentes. Então, eu senti a necessidade de ser mais convincente no que eu tento levar para a categoria. E dentro da Vox, eu encontrei ferramentas que eu posso usar para levar esse convencimento, para tentar também entender, porque a Vox fala muito da gente poder mudar a nossa cabeça, entender qual que é o anseio das pessoas. Só que, para além da Assembleia, no sindicato, nós temos 43 diretores, eu tenho uma equipe de 16 funcionários. Então, tem a parte também da comunicação, que é uma construção diária que nós temos lá. Né? A gente não está atuando só dentro da Assembleia. Durante o dia, a gente visita todas as unidades que tem na prefeitura, seja a UPA, seja unidades de saúde, escolas. Então, nós estamos direto conversando com os servidores para entender o que está impactando. E essa rotina do dia a dia, a gente acaba levando para dentro da Assembleia. Então, a Vox trouxe deixou muito claro o que precisava mudar, o que a gente podia mudar e como melhorar dentro de todo esse escopo, não só da Assembleia em si. É importante você trazer isso porque às vezes a pessoa acha que o dia a dia de vocês é só Assembleia. Não, é muito mais que isso. E a comunicação, ela tá presente dentro do trabalho e dentro de casa também. E vocês sentiram essa mudança significativa em como as pessoas entendem vocês, em como, de repente, eu falo, tá falando besteira, e agora como a pessoa, ela chega pra falar, se ela se abre mais pra comunicar ou não. Vocês receberam feedback de pessoas que estavam ao redor de vocês falando, nossa, olha, sua comunicação tá diferente, olha como você se colocou diferente aqui. Vocês chegaram a ter essas vivências ou não? Sim. Principalmente dentro de casa, viu, pessoal? Não é muito o foco, mas a comunicação dentro de casa, eu sou casado, então melhorou bastante. Mas a questão da preparação e o treinamento, porque oratório não é dom, é treinamento. Então, se eu não praticar, eu não vou estar afiado. Então, você ficar batendo machado ali na madeira, chega uma hora que ele fica cego. Então, acho que a prática ajuda muito e eu percebi na questão do comportamento das pessoas na Assembleia quando eu tenho alguma intervenção. Então, a primeira eu chego lá todo engravatado, às vezes, e tal. Só a hora quando eu vou me direcionar a pessoa, vou ouvir, eu vou conduzir, eu vejo que ela fala, poxa, não é aquela imagem desconstruída. Olha lá quando tá falando, tá sendo acolhedor. Eu procuro ser um pouco acolhedor, porque, infelizmente,
o advogado às vezes tem uma imagem meio, pô, a pessoa cria uma certa distância. Então eu quebrei um pouco as barreiras e consegui trazer mais as pessoas para o meu lado. Pro seu lado. E você, Ney? Eu senti bastante diferença, assim, eu me sinto mais confiante em poder chegar, conversar na frente. Não que eu não tinha confiança, mas eu tinha confiança de uma forma errada, diferente, né? Hoje eu tenho a confiança com o pé no chão. Sim. Né? Então a própria equipe vê que a abordagem é diferente, o retorno deles é diferente, a gente tem mais paciência para aceitar. Eu acho que a Vox, para além da comunicação, é um curso de liderança, né? Sim, principalmente o pós. O pós a gente trabalha muito. Então, agregou muito, sim. E estratégias também, né, Ney? Para você construir, às vezes, uma apresentação. Ou tem pautas que no jurídico às vezes toca, questões processuais. Como você vai trazer essas informações para o público que não tem conhecimento jurídico técnico? Então, muitas palavras que talvez esteja ali, eles não vão compreender. Até a grandeza, em vez de falar, o processo, o volume de X mil reais. Falar, isso aqui representa tantos por cento da receita do condomínio. Se essa receita fosse alocada dessa forma, a gente teria esse benefício. Então, essa construção um pouco desconstruída ajudou bastante também. Eu acho não tenho certeza que é nesse momento que eu falo assim, nós tínhamos a segurança de poder falar na frente do microfone ou na frente de uma plateia. Mas hoje tem a segurança com o pé no chão, sabendo o que está fazendo, tendo uma preparação melhor. E como que vocês poderiam ensinar quem está em casa, que tem a vivência de vocês também, a lidar melhor com participantes exaltados nas assembleias? Como vocês podem direcionar? Porque eu acredito que muitos que estejam assistindo passam por esse cenário. Sim. Ah, com certeza. E sempre tem, né? Sempre. Os exaltados. Principalmente talvez nas primeiras, e ficar, ai meu Deus, e se a pessoa levantar a voz, e como eu vou fazer, como eu vou agir, como manter a ordem? Não, eu procuro... a gente estabelece tempo para cada pessoa falar, para que ela tenha aquele tempo e ela tente falar dentro, mesmo que seja exaltado, eu dou a liberdade para que a pessoa fale. E eu acho que com paciência a gente consegue colocar alguns itens, tentar mostrar para a pessoa que não é daquela forma que a gente vai resolver, ou tentar acolher mesmo o que ela está falando, mesmo que seja exaltada, mas é aí que entra a assembleia. Porque quando tem uma pessoa exaltada, ela tá com uma opinião que ela quer impor a opinião dela, a gente tem que levar para a Assembleia. Então é o seguinte, nós vamos votar. Porque no meu caso, no sindicato, acredito que com o Carlos também, não somos nós que tomamos a decisão de tudo que vai acontecer. É a Assembleia. Então, se uma pessoa quer impor, ela está exaltada, a gente tem que levar. Porque pode ser que a imposição dele seja a imposição da maioria. E é a Assembleia que vai decidir. Então, quando alguma coisa está fugindo, a gente tenta acalmar. Se vê que a pessoa não abre mão, que ela não quer, a gente coloca em votação. E a Assembleia vai decidir. Entendi. Se vai ser da forma que ela está colocando, ou se vai ser da forma que eu tentei explicar que não daria certo. A Assembleia decidiu, nós vamos seguir. Sim. E você, Carlos? Nos condomínios, a gente segue sempre que está em pauta. A gente não foge da pauta. Que é uma ótima forma de manter o foco. É uma ótima forma de manter o foco. Quando a pessoa foge da pauta, eu sempre pergunto, qual que é o seu nome? Olha o que o Eduardo está falando. É interessante esse ponto, mas a pauta, nesse momento, sempre fala com a pessoa, o nome dela, fala da importância da opinião dela, que ela já se sente valorizada. Mas nesse momento aqui, não é o foco. A gente pode, ao final da assembleia, você me procura, a gente discute e leva para uma próxima. Aí, normalmente, o que eu faço? Eu falo, o secretário fulano, anota o nome dele, pois vem aqui no cantinho, fala o telefone, eu te ligo e tal. A pessoa já, vai me ligar e dá o retorno. Não deixa ele dar... importantíssimo. E dá o retorno. E quando há uma questão... tem duas questões. Já passei por uma questão muito extrema, onde o caos completo está instalado. Nessa situação, não adianta o síndico tentar, ou quem está conduzindo a assembleia, acalmar ali, que não vai... Instalou o caos, é briga, é xingamento, encerra e vai embora. Então, a segurança em primeiro lugar é a sua imagem também. Agora, quando é uma situação pontual, você ouve a pessoa, fala, olha que interessante o que ele está falando. Se é algo que realmente é pertinente, fala, olha... Abre o parênteses, fecha o parênteses e encerra o assunto. Se é algo que você não tem informação, fala, olha, nesse momento não tem informação, mas esse ponto, tal dia, eu vou esclarecer esse ponto. Se tem um grupo do WhatsApp que eu não recomendo, mas se tiver,
coloca no grupo depois e pontua a pessoa, olha, informação sobre a compra de determinado equipamento. Às vezes a nota fiscal acontece muito, equipamento eletrônico, a pessoa acha que é computador, PC gamer. Olha, esse equipamento era uma câmera de segurança, então tá aqui a comprovação, encerrou o assunto? Encerrou e ponto. Então sempre pontuar, abre o parênteses, fecha o parênteses, é importante. São pontos muito importantes, e quando eu falo, olha, Ney, que pergunta interessante. Então, eu mostro, eu valido a opinião da pessoa, que é muita que a gente fala lá na Vox também, e validar. E como você trouxe, fez toda essa abordagem usando muito bem a oratória. Deu retorno. Porque senão você vai ganhar credibilidade num dia e perder no outro. Sim. Porque em uma próxima assembleia ele vai falar: doutor Carlos, mas o senhor falou aqui que ia me dar o retorno e não retornou, eu quero que resolva agora, e aí pode-se ir para um caos instalado também. Sim. Tem alguma história que vocês podem compartilhar com a gente de algo que ficou marcado, seja positivamente ou até mesmo com um aprendizado, uma situação que vocês poderiam compartilhar? Eu tenho uma recente do funcionalismo público. Não é que ficou marcado, mas nós passamos pelo acordo coletivo agora, a nossa database ela é em março. E todo ano tem que renovar o acordo coletivo. O acordo coletivo ele tem cerca de 30 itens que trata de cláusulas econômicas e cláusulas sociais. Então, as cláusulas econômicas são o reajuste salarial, o reajuste de vale-refeição, cesta básica. E aí as cláusulas sociais são folga, direito de afastamento para curso, são vários itens, EPIs e tal. E esse ano, para nós fecharmos o nosso acordo coletivo, nós tivemos 5 assembleias. E foi rejeitado a proposta, porque uma parte dos servidores queria um reajuste maior. Né? E a gente trabalha com números, a gente pega toda a parte da transparência da prefeitura para entender o que a prefeitura tem disponível, porque tem leis que estabelecem o quanto que o município pode gastar com o trabalhador. O município ele arrecada X, desse X ele pode gastar 51,3% com folha de pagamento. Acima disso, já extrapola a lei. Sim. Então tem que trabalhar com o pé no chão ali. E uma parte dos servidores queria um aumento muito maior, e esses servidores eles estavam com aquele ímpeto de ir atrás, porque eles estavam convencidos de que poderia ser. E nós explicamos, falamos, olha, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo e tal. E as cláusulas sociais, a gente consegue todo ano, e elas acabam ficando esquecidas, porque elas estão ali garantidas, a gente só repete. E ocorreu que até a última assembleia não foi aprovada pela categoria, e estava dando o prazo máximo, e o prefeito falou, olha, é o seguinte, se não for aprovado, eu vou mandar o que eu quiser para a Câmara Municipal votar, e vai ser esse o reajuste da categoria. E aí os servidores reprovaram, e foi aprovado na Assembleia fazer uma paralisação na frente da Câmara Municipal para pressionar os vereadores para que eles não votassem, para que a gente pudesse continuar negociando. E nós fomos lá na frente da Câmara Municipal, porque foi aprovado em Assembleia. Isso é muito importante, o que decide na Assembleia, a gente tem que seguir também. Sim. Não pode depois falar assim, eu não vou lá. Não foi a finalidade da Assembleia. A gente não cumpre com a finalidade e cai na descredibilidade, né? Nós fomos na frente da Câmara Municipal e a Câmara Municipal acabou votando e aprovando. Só que quando aprovou o reajuste, nós não tínhamos as cláusulas sociais, porque o prefeito ele mandou só o reajuste, o resto, e nós ficamos sem. Então, os servidores que estudavam, por exemplo, e tinham o direito de sair do serviço para estudar, não puderam mais. Servidor que tinha folga aniversário não conseguia. Antecipação de 13º, várias coisas. Vários benefícios. E aí começaram a correr atrás do sindicato. E começamos a ver que muitos servidores que estavam contentes com o reajuste que o prefeito tinha mandado, não foram para a Assembleia, a grande maioria. Olha aí, eles não foram registrar. votar. E aí, aqueles 500 servidores acabaram decidindo pela maioria e a grande maioria... Hoje o total são quantos servidores? 5.500 servidores. 10% apenas participou da Assembleia. 10% geralmente é com muito sucesso, a gente consegue. E olha só, Assembleia. Gente, 500 pessoas decidem a vida de 5 mil. E aí, os servidores perderam todos os direitos que nós conquistamos de 10 muitos anos de luta. E aí, o que aconteceu? Começou a ter uma demanda muito grande dentro do sindicato. Sim. Nós procuramos o prefeito, conversamos com o prefeito, explicamos para ele. E ele falou assim, a minha intenção não é
prejudicar. Eu mandei a proposta, só não podia dar um reajuste maior. Nós falamos, então vamos fazer o seguinte, manda só uma proposta com as cláusulas sociais. O prefeito encaminhou as cláusulas sociais, nós fizemos uma assembleia e foi aprovada por unanimidade. Ai. Então, é um fato que, sem contar que eu tomei spray de pimenta na frente da... já que é um fato que marcou. O que mais marcou, na verdade, foi o spray de pimenta. O spray de pimenta, porque teve uma confusão lá e eles precisaram conter a confusão. Então, imagina, 500 pessoas para conter. Enfim, foi uma situação que marcou e ensinou. Sim. Ensinou, trouxe também para o servidor, dá valor, porque a cláusula social parece que é uma... Às vezes a pessoa foca só no dinheiro. No condomínio, eu acredito que acontece. Ah, não, pega a câmera mais barata. Ah, não, vai investir nisso aí, pinta com qualquer tinta. Pois é. E depois tem a... A pessoa esquece da manutenção. Isso, com certeza. Mas já vai ter que fazer manutenção? 10 anos de conquista, a pessoa esquece tudo que passou para chegar até aqui. Às vezes, nesse momento, seria interessante preservar esses 10 anos para no outro momento discutir, que foi o que acabou acontecendo, né? A pessoa não tem essa visão. Exato. É muito imediatismo, né? É hoje, agora. No meu caso, na verdade, assim, eu tenho é mais uma percepção. E quando a gente fala de assembleia, obviamente é comunicação. Sim. Então, síndicos e líderes, se você vai para uma assembleia, não delargue isso para outra pessoa. Se você é o gestor, é o líder, prepare a sua assembleia. Som, iluminação, água, telão e microfone. É o básico. Eu já participei de assembleias onde não tinha essa estrutura, um grande volume de pessoas, até um volume reduzido. Terrível. E já participei de assembleias onde tinha essa estrutura. E eu conheço síndicos e líderes que só fazem assembleias dessa forma, estruturada. É outro. Para quem está conduzindo a assembleia ou para o gestor, passa uma outra imagem. Claro. Porque a comunicação, ela não é não verbal também. Sim. Então, você chega numa assembleia, você tem um telão. Você tem a iluminação adequada. Não aquela iluminação... Até a iluminação branca foge de assembleia. Porque a assembleia é conflito. Então, a iluminação da questão psicologia. A amarela já dá conforto. Uma água para o pessoal beber. Sim. O som claro. Onde a pessoa ouve, consegue participar, não com aquele som alto. Já aí você já ganha boa parte da assembleia, boa parte dos votos, boa parte das intenções. Então, a preparação. Então, a grande experiência, né, é questão de preparação. Então, aonde eu participei, onde as assembleias tinham essa preparação prévia, elas tiveram mais êxito. Aonde não tinha, normalmente onde tinha mais confusão. Sim, então, porque não ficava claro. Não. E a importância dentro da comunicação, criar um ambiente agradável. Sim. E essa preparação cria. E você trouxe uma palavra que chamou a atenção, que é não delargar. Exato. Delegar é diferente de delegar. Exato. Delegar, do jeito que vocês fizerem aí, tá certo. E o delegar, olha, eu estou no governo, você faz isso, você faz aquilo, e realmente conferir se isso está sendo feito ou não. Por que vocês acreditam que exista uma resistência, um desinteresse das pessoas em participar das assembleias? E como as pessoas que estão nos assistindo, que são as pessoas que estão à frente dessa assembleia, podem tornar isso mais interessante? Eu acredito que parte disso que você trouxe já torna muito mais interessante. O que mais? Um ponto que eu observo, Mayara, que geralmente a assembleia, ela é feita, no nosso caso, à noite. Nós consultamos uma vez e o trabalhador ele acaba trabalhando o dia todo, ele está cansado, tem compromisso com filhos, com a casa. Então, um colega dentro do trabalho fala, eu vou na assembleia. Um deixa para o outro deixa para um, e acaba sempre indo aquele número. Outro ponto que nós identificamos por conta dos problemas que tivemos esse ano foi que ao contrário do que a gente imagina, grande parte do trabalhador está satisfeito com o acordo coletivo que ele é feito todo ano. É uma perspectiva diferente. Isso, e ele vem repetindo todo ano, a gente vem garantindo todo ano, e nos últimos anos a gente tem conseguido bons reajustes, né? Esse ano também nós tivemos reajuste positivo, não foi só a inflação, tivemos ganho real. Então grande parte das pessoas já se sentem contempladas. E eles achavam que ia ser aprovado, porque estava tudo garantido. Nós conseguimos um plano de carreira, coisa de anos que estávamos tentando. E aí o pessoal largou, falou assim, tô satisfeito. E não vai. E aí acabou, o pessoal que não estava satisfeito, o que não estava satisfeito foi lutar. E aí acabou indo só ele. Então acabou decidindo, né? Então
eu acho que o cansaço, a vida corrida, é uma coisa que impacta muito. Nós já tentamos fazer aos sábados, e tivemos, mas o sábado é o único dia que eu tenho para descansar, vou numa assembleia. Então, é muito difícil. Acho que a vida corrida mesmo, cansar. A assembleia não é uma coisa legal, ela é demorada, são discutidos números, tal. Nós gostamos, né? Mas a pessoa que tá ali... E seguiu um pouco o que vocês trouxeram também de, poxa, a pauta vai falar sobre isso. Ajuda a sintetizar um pouco o tempo da assembleia. Olha, vamos falar sobre esse, que dentro da oratória a gente aprende que é a divisão do que vai ser conversado, do que vai ser discorrido. Tem outros pontos, vamos marcar uma outra assembleia. Isso eu acredito que otimize o tempo. É uma das formas que pode se tornar mais interessante. Com certeza. A gente acaba estabelecendo um tempo máximo. Sim, isso é muito de assembleia, para não ficar uma coisa muito maçante. Os combinados, né? A pauta e os combinados. Sim, os combinados, que é o que é combinado não é caro, né? Exato. Da minha parte, da questão da importância, qual que foi, no momento da sua vida, uma reflexão, né? Que você teve... ficou mais satisfeito quando você tomou a decisão, teve o controle, ou quando outra pessoa tomou por você? Lógico. Então, a gente estava conversando aqui no bastidor, né? Pô, às vezes nós desejamos algo, mas a gente não quer pagar o preço por isso. Exatamente. Então, se você deseja um salário melhor, um benefício melhor, uma condição melhor, um condomínio mais seguro, um condomínio melhor cuidado, participe, pague o preço por isso, não só o financeiro, mas contribua. Se você é um arquiteto, um engenheiro, ou se você trabalha com alguma outra profissão, mas tem um conhecimento, contribua, vá na assembleia, dá seu posicionamento. Então, seja o protagonista da sua história. Não fique delargando isso, de novo, né, para as outras pessoas. Participe, seja o protagonista, porque assim, quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que precisa. Então, eu não gosto. Tá, quem faz não é criança. Então, os adultos fazem o que precisa. O que precisa ser feito. Tem a rédea ali, participe. Às vezes você vai sair vencido, mas faz parte da democracia. Exato. E é importantíssimo essa fala de vocês, que realmente a gente sair da plateia da nossa própria história. Poxa, isso é importante pra mim, gente, é o lugar onde eu moro. Como isso não pode ser importante? Eu vou deixar outras pessoas decidirem? Poxa, é o meu trabalho, é o que eu escolhi servir na vida. E eu posso ter melhores benefícios, servir melhor, porque quanto mais contente eu estou, melhor eu transbordo. Quanto mais cheio, mais eu posso transbordar. E... quais são as considerações finais que vocês têm para quem estão nos assistindo, tanto das assembleias, quanto também da importância que nós deixamos bem claro que para que tudo isso seja alcançado, essa visão positiva dentro da assembleia, a comunicação ela é crucial para que isso aconteça. O que vocês deixam para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, eu costumo falar que a gente tem que sempre vigiar, né? Seja se está te agradando ou não está te agradando. Se a direção do sindicato agrada ou não agrada, se o síndico agrada ou não agrada, você tem que vigiar. Porque, de repente, o trabalho que está sendo desenvolvido, que está bom, ele pode ser mudado a qualquer momento pela decisão de um outro público. Então, é bom que você, estando contente ou descontente, participe sempre da assembleia, da sua categoria, sei lá, da sua escola, da sua cooperativa, do sindicato, da associação, porque ela vai decidir, ela vai definir, ali envolve dinheiro, envolve a vida, as condições. Sim. Então, eu acho que o importante, o cerne principal aqui é participar. Dar opinião, participar ativamente mesmo, assim, seja para construir ou seja simplesmente para votar a sua opinião, mas é bom que participe sempre, porque uma hora pode ter um dissabor você não ter participado. E você não tá nem sabendo, de repente perdeu os benefícios. Você fala, meu Deus, como assim? E agora? Plano de saúde do filho. Poxa. Às vezes tu muda, não é aquela operadora que você gosta, é outra. Mas por que mudou? A pessoa nem participou. Pois é. E aí, como que você vai querer contra-argumentar ou questionar? Você nem estava lá. Você não pagou o preço. Não pagou o preço, exato. Já que o Ney pegou o gancho da participação coletiva, eu vou pegar o viés do líder, ou do gestor, ou do síndico. Ponto 1. A comunicação é para o outro, então não é para você. Então, faça a comunicação pensando no outro. Às vezes, a pessoa que vai receber a informação, ela não tem a mesma capacidade de entender aquela informação que você quer transmitir. Então, busque conhecimento na área da comunicação, como construir a apresentação e levar essas informações para o outro. Às vezes, você desmiuçar um pouco mais essa informação, trazer um pouco mais de elementos, números,
um pouco mais de outras formas, que não só números ou escrita, mas tentar entender o seu público e levar a informação pensando no outro e não em você mesmo. Sim. Porque eu posso fazer uma pauta com um viés jurídico, eu vou entender, mas aquele público que está recebendo informação não vai entender. Então, a comunicação tem que ser feita pensando no outro e entender que muitas vezes essa comunicação ela deve ser passada de forma clara, precisa, mas para que se chegue a esse resultado tem que ter uma preparação. Então, Exato. Preparação e lembrar que a comunicação é para o outro. Exatamente. Na Vox a gente aprende a como se comunicar de forma mais assertiva, a como entrar no universo do outro, porque o que o outro entende, a responsabilidade é minha. Exato. Então, se a gente sair desse episódio, o pessoal de casa não entendeu, nós somos o responsável. Nós não olhamos para quem nós estávamos falando, quem é o público que vai nos assistir, não preparamos um roteiro, não fizemos nada, não é só improviso. A gente aprende a lidar com o improviso, mas não vivemos dele. Sim. Existe uma preparação e isso é muito importante. Então, você que está nos assistindo, invistam em comunicação para que você possa delegar melhor, não delegar, não é, Carlos? Para que vocês possam realmente ser mais assertivos na fala, para que vocês consigam ter o governo, ter a liderança de uma reunião, de uma assembleia. Isso não é só no corporativo, não é só no profissional, é na sua casa. Às vezes eu não tenho a liderança dos meus filhos. Às vezes eu não consigo ter uma liderança numa conversa 1-a-1 com o esposo, com a esposa, porque realmente a gente fala muito isso na sala de aula, que se nós conseguirmos aplicar em casa o que a gente aprende, a gente aplica em qualquer lugar. Com certeza. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu tenho certeza que tudo que nós trouxemos vai contribuir de forma genuína para quem está à frente de assembleias. Embaixo aqui do nosso vídeo tem maiores descrições e informações tanto da parte do Dr. Carlos, que é da parte jurídica, do Ney, que é diretor e vice-presidente do sindicato Sindispan. Então, que vocês possam também olhar mais, tem as redes sociais deles, para que vocês possam se aprofundar de fato e modelar pessoas que já chegaram onde você deseja chegar dentro da comunicação e dentro do seu universo também. Eu mando um beijo para vocês que estão nos assistindo e até o nosso próximo Voxcast.